Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira da terceira semana da Quaresma. Hoje é o dia 15 de março. Nós estamos fazendo o nosso retiro quaresmal, preparando-nos para a Páscoa, o grande evento de fé da nossa existência. Cristo Jesus, vivo e ressuscitado, guia a Igreja na força do seu Espírito. E hoje nós somos convidados a refletir sobre o papel da lei, mas sobretudo refletir sobre Jesus Cristo como plenitude da revelação. O texto bíblico do Santo Evangelho é de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, talvez a primeira coisa na meditação do texto do Evangelho de hoje é saber o que é que a Bíblia chama de lei. O que Jesus chama de lei. O que os hebreus, os judeus chamam de lei. Na verdade, a expressão lei, em muitas ocasiões, pode ser o decálogo, os 10 mandamentos da lei. Às vezes podem ser os vários catálogos de leis presentes no Pentateuco, inclusive somadas aos preceitos provindos da tradição oral, aquilo que era muito caro, sobretudo aos fariseus. Muitos preceitos estavam regulamentados pelas tradições orais de Israel. Noutras ocasiões, a lei pode ser o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Em hebraico, o Pentateuco é chamado de Torá. E a palavra Torá significa lei, mas é mais do que isso, significa instrução, a grande orientação para uma conduta nova na vida. Quando houve a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, utilizaram a palavra nomos. Nomos significa lei, a norma que orienta a conduta das pessoas. A expressão a lei e os profetas, em muitas ocasiões, significa todo o Antigo Testamento. A lei é pedagoga de Jesus. Ela nos adverte para não enveredarmos pelo caminho do pecado que conduz à morte.
Os profetas, da sua parte, constantemente recordam-nos a fidelidade à aliança. Fugir da idolatria, buscar a justiça de Deus, viver uma piedade e um culto vinculado à vida, à justiça e à caridade. Jesus diz no Evangelho de hoje que veio não para abolir a lei e os profetas. Jesus não veio abolir a lei e os profetas. Não veio anulá-los, mas veio para dar-lhes pleno cumprimento, para levá-los à plenitude. Jesus é a plenitude da revelação. Ele não veio cancelar a menor letra do alfabeto. A menor letra do alfabeto hebraico é o Yod. A menor letra do alfabeto grego é o Iota. Jesus não veio cancelar, nem mesmo um izinho, a letrinha pequena, não. Ele não veio cancelar nem mesmo aqueles rabiscos que tem nas letras, aquelas pequenas protuberâncias, aquelas pequenas pontas que tem em cada letra ou em algumas letras. Em grego se diz keraia. Jesus não veio cancelar nenhum rabisco, nenhum sinal diacrítico, por pequeno que seja, aqueles sinaizinhos do alfabeto hebraico. Jesus não veio cancelar nada disso, mas veio para dar-lhes pleno cumprimento. Por isso, é preciso obedecer e praticar os preceitos do Senhor. Numa perspectiva cristã, o amor a Deus e o amor ao próximo é o pleno cumprimento e a síntese de toda a Sagrada Escritura. O amor não esquece nem mesmo os detalhes menores. Ninguém pode descumprir o Antigo Testamento, muito menos ensinar os outros um caminho que conduz ao desastre. Aí está o segredo da autoridade de Jesus. Ele ensina aos seus discípulos o caminho da vida, o caminho da justiça do reino, como diz Mateus no seu Evangelho. E Jesus vive plenamente, de forma coerente, nesse caminho que conduz à vida. Sua misericórdia, sua compaixão, sua empatia. Sem isso, sem a misericórdia, sem a compaixão, sem a empatia de Cristo Jesus, a vida se torna, na verdade, insuportável. Porque as normas, simplesmente pelas normas, se tornam preceitos insuportáveis. Na verdade, o cumprimento da vontade de Deus não é o mero cumprimento de uma tabela de preceitos e normas. É a vivência do amor. Nossa justiça, portanto, deve ultrapassar a lógica da justiça retributiva dos fariseus e dos escribas. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 a 7, Jesus apresenta a nova justiça do reino, tendo por base o critério das bem-aventuranças, texto com o qual Jesus abre o Sermão da Montanha. O Antigo Testamento recebe o seu pleno cumprimento
em Jesus, exatamente porque Ele é a plenitude da revelação do Pai. Jesus é o primeiro que cumpre toda a justiça. Vivamos então o amor, porque o amor é o cumprimento da justiça plena de Deus. Nada na palavra de Deus será eliminado, mas tudo será posto à luz de Cristo, plenitude e manifestação da revelação do Pai. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nosso Pai nos permitir. Um abraço.